por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Podeis assentar, dando glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje na segunda ministração da primeira pregação de Cristo no Evangelho segundo Mateus. Nós trouxemos uma palavra introdutória na semana passada sobre o período interbíblico, que é preponderante para compreendermos os motivos pelos quais o teor da mensagem de Cristo no Sermão do Monte é muito bem configurada. Para dizer a verdade, nós que somos a igreja, temos uma facilidade muito grande de enxergarmos no Sermão do Monte palavras por demais excelentes, e na verdade são. Tanto é fato que Mahatma Gandhi, eu faço questão de repetir isso, chegou a admitir que se todo o conhecimento do universo fosse diluído à poeira cósmica e sobrassem escritos apenas Mateus capítulos 5, 6 e 7, ter-se-ia sobrado o conhecimento necessário para reconectar o homem a Deus. Tanto é verdade que os padrões comportamentais e morais que Jesus trabalha em Mateus capítulos 5, 6 e 7 são por demais acima de qualquer capacidade que nós possuímos de experimentá-los e vivermos. De modo que o próprio Espírito Santo dá para nós a capacidade de vivermos em parte todas as verdades reveladas nas Escrituras. É o próprio processo de salvação para todos os cristãos. Jesus me salva do poder do pecado de 3 formas: me justificando, me santificando e me glorificando. Na justificação me liberta da pena capital do pecado, na santificação da influência e na glorificação da presença do pecado. Logo, vendo Mateus e observando a minha vida, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um processo de santificação. Cada vez mais próximo de Deus e, consequentemente, mais distante do pecado. Cada vez mais próximo do pecado, consequentemente distante de Deus. Para mim, para você, observar essa palavra é muito simples, porque a revelação de Deus se estabelece a partir das Escrituras e todas as verdades nós temos diante de nós reveladas. Mas para aquele povo, pela primeira vez ouvir isso, foi muito traumatizante, para não dizer frustrante. Jesus tem um grupo de dois, tem um grupo que se categoriza de 2 formas. Ele tem um grupo da multidão e um grupo dos discípulos. A multidão se assenta aos pés do monte e os discípulos se aproximam para escutar a Jesus, enquanto ele se assenta para ensinar. Há uma grande diferença entre ser multidão e ser discípulo. Qual é o papel de Cristo aqui nesta noite? Eu quero que você preste atenção em mim. É fazer com que você desloque-se do ambiente da multidão e passe a ser discípulo. Multidão está muito atrelada àquilo que Jesus faz. Os discípulos estão muito mais abertos para aquilo que Jesus fala. A multidão se encanta quando o culto toca o coração. Os discípulos se encantam quando o culto toca a mentalidade. A multidão se encandece, se enfervesce quando há apoteoses na igreja. E detalhe, apoteoses na igreja são necessárias, são louváveis, mas não há qualquer apoteose no coração se primeiro Deus não confrontar e atingir a nossa mentalidade. E é o que ele vai fazer aqui. Ele vai confrontar, perturbar, colocar loucuras na cabeça daquelas pessoas que estão escutando. E eu quero estabelecer aqui primeiro os 5 princípios. Primeiro, Deus estabelece princípios e propriedades de comportamento. Você tem aqui alguns pontos que são muito bem objetivos, e nestes pontos ele está estabelecendo princípios. Por quê? Porque ele está remanejando um grupo de dentro de outro grupo. Se você pegar, por exemplo, as listas dos discípulos, você vai perceber ao longo da trajetória de Cristo que ele tinha mais do que 12 discípulos. 12 faziam parte do círculo mais íntimo. Mas a verdade mesmo é que a proposta de Cristo, quando ele esteve aqui, é a mesma que ele dá para você, a de fazer discípulos. Então ele está estabelecendo princípios e propriedades de comportamento. Segundo lugar, tratando com condições claras ao propor padrões de personalidade e comportamento
fora do senso comum. Ele vai adulterar, no sentido adulterar humano, mas ele vai corrigir, reposicionar. Ele vai mostrar para mim o que eu devo ser como discípulo, não o que eu pretendo ser como multidão. Então, para isso, ele vai tratar condições claras, estabelecer padrões de personalidade, de comportamento, e tudo isso fora do senso comum. Eu disse para vocês na aula passada que no período intertestamentário você tinha algumas religiões, ou algumas facções dentro da religiosidade judaica que determinavam o comportamento do povo. Você tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes, os herodianos e os essênios. Eram eles que determinavam caracteristicamente os princípios reguladores da religiosidade daquela época. Quando Jesus se levanta para estabelecer o padrão, ele não se levanta para estabelecer um padrão do grupo dos fariseus, saduceus, zelotes, herodianos e essênios. Ele vem para estabelecer na terra um outro padrão, o padrão é do reino. Tanto é que aqui no capítulo 5 para o capítulo 6, ele vai trabalhar sobre o padrão do reino de Deus. Terceiro lugar, a amarração dessa explicação se dá no versículo 13, com as duas similitudes. Agora olha para mim. Há uma diferença muito grande entre similitude e parábola. A palavra parábola significa parabalem, lançar ao lado. Quando alguém conta uma parábola, a expectativa do orador que promulga a parábola é fazer com que o espectador, com que o ouvinte, possa captar a história pegando do lado. A ideia de uma parábola é propor um ensinamento através de uma história, fazer com que as grandezas de Deus possam ser ressignificadas em contos da cotidianidade. Isso é uma parábola. Eu extraio as aplicações por inferência e aplicação. Similitude não. É quando as propriedades do objeto de comparação devem ser as mesmas propriedades em nós. Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele amarra o versículo 3 ao versículo 13. Eu vou dar padrões aqui difíceis, porque vocês não são comuns. Vocês são sal e vocês são luz. Então, a ideia de Cristo com o Sermão do Monte é fazer com que eu reconheça aquilo que em Deus eu preciso ser. Eu preciso ser sal, eu preciso ser luz. Eu não posso ser nominalmente sal. Eu preciso cumprir as características que o sal e a luz cumprem em si mesmos, para que eu possa expressar essa grandeza diante da comunidade. Então ele passa a estabelecer princípios amarrando esse entendimento. O que eu estou falando aqui é complexo, é difícil, Jesus está dizendo, mas eu estou falando para vocês que vocês não fazem parte da multidão. Vocês são sal. Vocês são luz. Então, como vocês são sal e luz, vocês precisam trazer o exemplo de vida que eu vou estabelecer. Em quinto lugar, você só pode dizer que é sal e luz se aceitar os padrões que ele estabeleceu. Então, pastor, quais são os padrões que Jesus estabelece aqui no Sermão do Monte? Bom, primeiro padrão, Jesus trata com a nossa soberba e com o nosso orgulho. Se você pegar Adam Clarke, Kaufman, Ellicott, John Hill, Martin Henry e os grandes comentaristas puritanos do século XVI, século XVII, você vai tentar encontrá-los fazendo associações da vida de novo nascimento a partir de uma escala muito bem definida de Mateus capítulo 5, versículo 3 até o versículo 10. Mas eu quero, com a liberdade do Espírito Santo, hoje trazer outros elementos, baseado naquilo que eu ministrei na semana passada, para mostrar para você que quando você entra dentro do regaço, do reduto, do aprisco, do curral, da casa de Deus, os padrões que ele estabelece são aqueles que ele estabelece, não aqueles que você deseja fazer. Então a primeira coisa que Deus faz, pastor Efigênio, é Deus vai tratar com a sua arrogância, com a minha arrogância e com o meu orgulho. Ele trata com isso. Ele trata com o nosso orgulho. E outra coisa, olha para mim, irmãos, nós precisamos reconhecer o orgulho que existe em nós. As impetulâncias que existem em nós, as dificuldades de personalidade. Veja que todo o trabalho que Deus faz em relação àquilo que ele fala, porque a palavra de Cristo é martelo, a palavra de Cristo é espada. Então toda a palavra que Cristo trata, ele trata confrontando a personalidade da pessoa. Então ele não só trabalha em comportamento, porque comportamento é estereótipo. Ele trabalha também com personalidade, porque personalidade é interior. Então ele trabalha de forma abstrata e ele trabalha de forma pública. No abstrato, ele vai trabalhar primeiro na minha soberba.
no meu orgulho, quando ele disse bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado aqui é Macarius, que é alguém que é feliz aos olhos de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender, perfume de Cristo, é que nem sempre a felicidade que Deus lhe tributa como felicidade é a felicidade que o mundo te tributaria. Talvez a minha felicidade diante de Deus seja para o mundo um caos, um terror, um transtorno. Porque Deus não trabalha na ótica do homem. Deus trabalha na sua própria ótica. Ele vai estabelecer para mim aquilo que ele trabalha, aquilo que ele trabalha, aquilo que eu devo viver. Ainda que o mundo todo esteja na contramão do sistema que ele estabelece, eu vivo no sistema de Deus. Então ele quebra com o meu orgulho. Ele quebra com a minha petulância. Charles Spurgeon diz que o orgulho é a galinha de onde os outros pecados são chocados. Ele diz que o orgulho é semelhante a uma cebola. Sempre que se tira uma camada, tem outra por debaixo. Nós precisamos lidar com esse tipo de coisa. Quando eu falo para vocês que eu tenho orgulho, eu tenho inveja, eu tenho sentimentos pecaminosos dentro de mim, eu não estou falando para vocês que eu os estou vendo. Eu estou falando que o fato de eu não vê-los não significa que eu não os tenha. É igual alguém que olha para mim aqui e vê minhas mãos limpas. Mas se eu submeter as minhas mãos a uma lente microscópica, ela vai denunciar bactérias e vermes nas minhas mãos de quilômetros de tamanho. A própria fita DNA, olha o tamanho da fita DNA. Tem fita DNA no organismo humano, pastor Efigênio, que contorna o globo terrestre. Fita DNA. Eu não consigo ver estas coisas. Por quê? Porque a incapacidade que eu tenho é muito grande, é limitado. Para que serve? Os olhos do indivíduo não servem nem para ter visão. Olhos só serve para ter vista. Porque vista é o que você enxerga. Visão é onde você quer chegar. Você tem que entender essas coisas em Deus. Então, o que é que Deus fala? Olha, eu vou quebrar aqui esse negócio. Ó. Feliz diante de mim são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira coisa que Jesus trabalha é com a minha petulância, com o meu orgulho, com a minha arrogância. Ele exalta a mim uma característica que eu não desejo que ele exaltaria. Hoje, por exemplo, a palavra orgulho, ela mudou. Não, ele não é orgulho, ele sabe o que é. Ele não é que ele não sabe, é porque ele é orgulhoso mesmo. Não, você vai para uma palestra de coaching, uma palestra financeira, uma palestra no mercado de trabalho profissional, ele vai exaltar muitas qualidades. Talvez não exaltaria essa qualidade. Por quê? Porque o mundo quer alguém que impressiona. O mundo quer alguém que impressiona com rótulo, com etiqueta, com marca, com invólucro, com carcaça. Jesus está trabalhando dentro. Então, enquanto o mundo está buscando coisas que estão exteriores e que são percebíveis, Jesus está fazendo um tratamento individual, pessoal, abstrato, interno. Então ele diz, bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estava lendo isso aqui no campo polissêmico do grego, e diz assim, totalmente livres do capricho do destino, aquele que é profundamente consciente de sua pobreza e miséria espiritual. O passo entre você e o reino de Deus é a humildade. E a humildade, irmãos, é uma virtude muito extinta na igreja hoje. Ah, mas é. Não, mas a pessoa tem dificuldade demais com humildade. E olha essa frase. Quando você é humilde com o seu superior, é seu dever. Quando você é humilde com o seu colega, é porque você é cortês. Mas quando você é humilde para com um inferior, você é nobre. Você se torna nobre sendo humilde para quem é menor do que você. Quando Jesus vestiu aquela túnica do escravo para lavar os pés dos discípulos, pés trópegos, pés pecadores, lembra que Pedro não queria se deixar ser lavado por Cristo? Jesus não só se viu como um homem, ele se categorizou na função de escravo, porque Deus despiu da sua glória, se vestiu num corpo de homem, rebaixou-se à posição de escravo, ajoelhou diante de pecadores e lavou os pés, para dizer uma lição muito importante, que o maior no reino de Deus é aquele que serve aos demais irmãos. Uma grande dificuldade hoje na igreja. As pessoas têm dificuldade, por exemplo, irmãos, a humildade era para ser uma luta desesperada da igreja, ser humilde. A humildade, a capacidade de servir, de ser menor. Olha, quais são as nossas rivalidades? Preeminência. Quais são os nossos desejos? Ocupação. Qual é a perspectiva de Cristo? Você sabia que lá em Lucas, Jesus ele lava os pés dos discípulos? Porque surge, aí se você não fazer leitura com elo escriturista, você não entende. Surge um debate no ambiente da ceia sobre quem era o maior.
Aí quando o debate surge, Jesus se levanta e vai lavar os pés dos discípulos. Aí vocês dizem que eu sou mestre, e de fato eu sou. Mas eu sendo mestre, lavei os pés de vocês, façai vós o mesmo. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui para você entender. Nós precisamos voltar a correr atrás dos serviços periféricos na obra de Deus. Dificuldade de sermos às vezes humildes com os superiores. Dificuldade, se eu tenho dificuldade de ser humilde com o meu superior, com o meu colega que é igual a mim, como que eu vou ser humilde com quem é inferior a mim? Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele se mostra ser capaz de se humilhar diante de pessoas que são menores do que ele. Meu Deus, eu estou falando de um Deus que despiu da sua própria glória. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A maior luta que você tem na igreja hoje é você ter que lidar com pessoas que têm a personalidade difícil. Irmão, por que vocês têm dificuldade, e eu digo vocês e me coloco no meio, de deixar Deus lidar com personalidade? Por que eu tenho dificuldade de deixar Deus lidar com a minha personalidade? Por que eu não tenho a capacidade de moldar a minha personalidade a partir da palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus trabalhe no meu caráter? Por que a palavra me manda calar e eu estou teimando em falar? Por que a palavra me manda ficar quieto e eu estou me exacerbando em palavras? Por que a palavra diz, não xingue raca tolo, e eu xingo tolo? Por que a Bíblia me confronta a viver um estilo de vida que eu não estou disposto a viver? Depois eu estou colocado por Cristo no grupo da multidão e eu não entendo porque eu não sou discípulo. Ora, eu não sou discípulo porque os padrões que ele impõe para ser discípulo, eu não aceito. Então eu prefiro ficar entre a multidão. Esse é o problema nosso. E a gente lê e a gente não quer entender. A gente lê e não quer entender. Então a primeira coisa que ele trata com o nosso orgulho. Em segundo lugar, Jesus trata com as nossas emoções. Está aí no versículo 4. Ó. Bem-aventurado, repita comigo os que choram no 3. 1, 2, 3. De novo, mais alto. 1, 2, 3. Porque serão consolados. Olha, ele trata aqui agora com as nossas emoções. Irmãos, coisa engraçada, né? As minhas emoções são como a cor dos meus olhos, o tom da minha voz. E as minhas impressões digitais, únicas e irrepetíveis. Os meus sentimentos são a chave para a minha pessoa. Quando eu lhe dou essa chave, você pode entrar, compartilhar comigo o que eu tenho de melhor para oferecer. O Espírito Santo trabalha nas nossas emoções. Ele trabalha nos nossos corações. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter uma vida de profunda alegria soberana. Você tem um livro, por exemplo, de John Piper, que ele conta a história de Agostinho de Hipona, de William Cowper, eu não sei se de Jerônimo ou Ambrósio, pessoas que tiveram profundas dificuldades com a depressão, pessoas que tiveram dificuldades emocionais. Ele trata isso no seu livro Alegria Soberana. Mas aqui, eu tenho já na Bíblia Sagrada essa expectativa, um Jesus que trata com as nossas emoções. E como ele trata com as emoções? Dando analgesia. Ele diz, você que chora vai ser consolado. Sabe qual que é o meu e o seu problema? É que antes de recebermos da parte de Deus o consolo que Ele tem para dar, você se desespera. Só que eu venho hoje de casa para dizer para você, não se desespere. Deus está aqui nesta noite, nesse culto de ensinamento. Ele tem poder de entrar com a providência que você necessita e Ele enxuga dos teus olhos todas as suas lágrimas para a glória do nome de Jesus. A carga tributária do Império Romano nessa época era de 800 talentos de ouro por ano, recolhidos da Judéia, Perém, do Metraconíates. Se você considerar o fato de que legiões eram multifacetadas em cortes e centúrias, e que estes soldados romanos salvaguardavam judeus que traíam judeus, cobrando impostos, e que toda essa comunidade era vituperada por cargas tributárias, como se não bastasse isso, entre os anos 38 ao ano 5 da era cristã, Herodes construiu Beit Hamikdash, o templo elogiado pelos discípulos, que quando foi destruído por Tito e Vespasiano em 70, não tinha nem sido concluído. Pedras com 1 tonelada de mármore Carrara, vinda do Egito, encantavam o coração dos discípulos. O imposto do templo era de 20%.
o dízimo 10%, todos aqueles recursos canalizando para aquele império, muitas vezes pagão, frívolo, cansativo, o povo cansado, o povo chorando. Se tem algo que o povo quer é não chorar, mas Jesus olha para eles e fala assim: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Sabe qual que é a ideia de Cristo? É que às vezes, se a comunidade de Israel pretendesse enxergar um libertador do governo humano, um libertador governamental, a libertação pode até favorecer você, mas não toca no seu filho. Pode até favorecer a sua família, mas não toca todas as casas. Jesus está dizendo assim: as lágrimas que eu enxugo dos vossos olhos não são lágrimas de resultados governamentais. Eu não vou fazer isso aqui hoje e amanhã. Eu vou plantar no seu coração uma semente de glória e de graça, e Ele vai consolar todos aqueles que choram. Irmão, a nossa expectativa é a glória de Deus. A nossa expectativa é o consolo de Deus. E é engraçado que lágrimas aqui lá no original fala de alguém, olha aqui, ó, alguém que está contrito, sofrendo, chorando, vertendo lágrimas. De felicidade? Não, mas é o palco que Deus precisa para aterrissar no seu coração o Consolador. Como é o nome do Espírito Santo? Consolador. Então, quanto mais dor você tem, mais a pista está aberta para o Consolador descer e tranquilizar o teu coração pelo poder da glória do Senhor. Sabe qual que é o meu e o teu problema? É que nós não fazemos do Consolador o nosso amigo. Deixa eu dizer para ti da glória aqui: o Espírito Santo é o seu verdadeiro amigo, e Ele está nesta casa, nesta noite, e Ele tem poder de trazer a vitória que você necessita pelo poder da sua glória e da sua palavra. Se você crê, diga glória a Deus. Mateus capítulo 11, lá diz o seguinte: e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Agora, é engraçado, irmãos, às vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo também, eu sei que já, você vir aqui para a igreja todo arrebentado de problemas. Já aconteceu contigo isso, irmão? Diga amém. Arrebentado de problema, e você sai daqui com os mesmos problemas, só que aqueles problemas não te arrebentam mais. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Você entra aqui, o problema é o mesmo, está lá fora, é o boleto do carro, é aquela luta terrível, é aquele diabo que está te perturbando. Mas quando você vem para cá, você é fisgado por um problema. Deus nem remove o problema, Deus só muda a sua perspectiva. Deus faz você tirar o foco do problema e colocar o foco na esperança, porque pode ser que o teu problema Ele até nem resolva, mas aquilo que o problema está fazendo, Ele elimina, porque Ele coloca a mão no teu coração e dá consolo para a vida de todo aquele que crê. Aí você tem um problema na sua casa, aí você pensa: meu Deus, acabou. Acabou não. Eu profetizo nesta noite, é no poder desta palavra, Ele vai colocar as mãos no seu coração e você vai voltar a sorrir de novo para a glória de Deus. No grego, a ramificação que deriva é humus. Humus é terra. Então, a ideia de alguém que é humilde é alguém que tem a capacidade de se abaixar até a terra. Sim, por isso que a palavra diáconos é aquele que se arrasta para servir. A palavra doulos é o escravo. A palavra reupiretes é o escravo condenado a galé. Então toda a expectativa de Deus em relação a você é você servir o seu irmão. É você se interiorizar como um menor. Mas olha como que Deus exalta a mansidão. Eu estava lendo o Talmud Bavili, que é uma coletânea rabínica que fazem interpretações da Mishnah e da Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, lá na Tanakh, porque a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, você tem um acrônico, Tanakh, você tem o Torá, o Nevim e o Ketuvim. Então, lá na Torá, você tem 5 livros, e eles estavam dizendo que Moisés era extremamente humilde. Agora, olha aqui para mim, irmãos, como que pode um homem ser tão humilde como Moisés e tão poderoso como ele foi? Diferente, não é? Olha, você vai hoje, por exemplo, você chama alguém para orar na igreja, se ele põe a mão na pessoa e a cabeça da pessoa esquenta, eu mesmo, já pedi um dia demais, eu orei lá no Nordeste, eu punha a mão lá, orei muito, fiz muita campanha de oração com o pessoal. A hora que eu punha a mão, os irmãos diziam: meu Deus, missionário, sua mão
Está pegando fogo. Eu estou sentindo fogo no meu... Eu acreditava que ele estava sentindo mesmo o fogo. Eu já pensou se eu fosse abestalhado, estupidificado, burro, ignóbil? Eu já ia fazer um cartão, o evangelista das mãos incandescentes, conferencista intergalaxial. Ou o povo fica perguntando, por que não acontece? Não pode acontecer mais esses milagres, não, irmão. Nós não temos a altura, porque, pastor Efigênio, a proporção da capacidade que Moisés tem de lidar com os milagres que ele lidava é exatamente ligada à capacidade que ele tinha de lidar com os problemas que ele administrava. Porque são os problemas que você administra que colocam a sua personalidade controlada. Porque se de repente Deus só dá virtude e tirar problema, você sim vai e desce. Se Deus só me der virtude e poder e tirar problema, eu só me envaideço. Irmão, posso falar? Diga glória a Deus. Nós não temos maturidade para lidar com poder. Nós não temos maturidade para lidar com glórias. Nós não temos maturidade para lidar. Eu mesmo eduquei ao longo dos meus tantos anos de ministério os meus ouvidos. Então você pode me elogiar. Eu tento controlar o meu coração. E eu não sei quanto do seu elogio vai para o meu coração. Imagino que vai um pouco. Por quê? Porque eu não sou idiota, eu não sou burro, eu não estou passando atestado de santidade para ninguém. É possível que alguém fale para mim, nossa, o pastor Presley é uma sumidade. Será quanto disso entrou no meu coração? Entrou alguma coisa? Eu não sei se entrou, mas possa ser, pastor Efigênio, que gotículas destas vaidades vão entrando ao ponto de chegar um dia de crescer para além da capacidade que eu tenho de controlar tais vaidades. Aí eu começo a pensar que eu sou importante demais para frequentar alguns lugares. Então Moisés tem grande poder porque ele tem grande problema. Eu quero ter grande poder. Então esteja pronto para grandes problemas. Porque Deus tempera o seu equilíbrio. Os pregadores puritanos, quando alguém elogiava eles diziam assim, você foi a segunda pessoa que me disse isso. E aí as pessoas perguntavam, quem foi a primeira? Foi o diabo, lá no púlpito. Então, o problema não é porque você vai me elogiar, é como eu vou escutar. Não está na boca de quem elogia, mas nos ouvidos de quem escuta. Por isso que Paulo, Mateus, ele mas o bicho é doido. Quando ele recebeu o relato dos irmãos da casa de Chloe, ele disse assim, eu estou informado entre vós, pelos irmãos da casa de Chloe, que há divisões entre vós, e eu em parte creio. Isso mostra para nós que Paulo tem a capacidade de filtrar aquilo que escuta. Ele disse, eu até considero que há possibilidade de fato. Porque, pastor Efigênio, 80% da igreja não tem maturidade para filtrar o que escuta. Por que sai confusão na igreja? Aqui não, aqui todo irmão da internet, aqui todo mundo é santo, que ninguém fofoca de ninguém. Mas por que sai confusão na igreja? As pessoas não têm filtro. Elas não conseguem filtrar a informação que receberam. Gente tão adoecida que se dois mosquitos na igreja assentar na mesma coluna para conversar, ela olha para o mosquito e fala, está falando de mim o mosquito. De mim. A pessoa está doente, está morta. Ela está doida, o demônio está na cabeça dela. Isso é comigo, isso é contigo. Nós temos essa dificuldade. Então Deus ele fala assim, Presley, eu vou dar uma qualidade aqui para tu, tão boa que tu não precisa nem lutar para conquistar nada, porque eu vou te dar de presente. Tá ou não tá? Não, tá ou não tá aqui? Ou eu estou falando besteira? Tá aqui. Você quer ser bacana? Quero. Seja manso. Porque para manso, você nem espada levanta. Eu abro e dou na palma da tua mão. Ai, tá ou não tá? Não, tá ou não tá escrito? Olha aqui. O que está escrito? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Herança é aquilo que eu recebo ou aquilo que eu conquisto? Aquilo que eu recebo. Então Deus está dizendo assim, Presley, eu quero que você fale para a igreja de Uberlândia o seguinte, que eles precisam entender que aquilo que eu tenho para dar para cada um, eu vou dar. Ninguém precisa disputar a posição que já tem. Olha, é aquilo que eu falo para vocês, pastor Efigênio. Eu não preciso, inclusive, às vezes o pessoal pergunta na internet para mim, dia de segunda-feira, não sei se vocês já viram, pastor, porque o meu pastor tem ciúme de mim, e por quê? Eu disse, não, ninguém precisa desse ninguém, pastor Efigênio. Você sabe por quê? Porque todo indivíduo que disputa a posição que já é dele, mostra que ele não tem certeza da posição que ele possui. Quando eu disputo
a minha posição com qualquer um dos meus companheiros, eu mostro que eu estou inseguro quanto à posição que Deus me deu. Ué, quem me deu a posição? Foi quem? Foi o homem? Foi Deus? Foi o presbitério? Foi o ministério? Então, querido, Deus me deu. Se Deus te deu, se Deus nos deu, Deus colocou na palma da nossa mão e ninguém vai tomar. Diga graças a Deus. Então ele fala assim, Presley, olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Além, alguém, a palavra aqui no original é alguém disposto a caminhar ao lado, estar junto, reconhecer igualdade, especialmente aos mais humildes. Irmão, que dificuldade que tem hoje você caminhar junto na igreja? Caminhar com o outro, caminhar do lado, caminhar de cabeça erguida, caminhar feliz, caminhar dando glória a Deus. A maior dificuldade hoje, olha, Paulo escreveu 13 epístolas, só 2 são doutrinárias, só 2. A carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Romanos porque ele não tinha colocado o pé quando escreveu lá. Então são 12 capítulos doutrinários inteiros. E a carta de Paulo aos Colossos, porque foi fundada por Epáfras na 3ª expedição missionária, entre os anos 53, 54 e 55, quando Epáfras era discípulo de Paulo, a 160 quilômetros de distância, na cidade de Éfeso. Então ninguém da cidade de Colossos, Hierápolis e Laodiceia tinha visto Paulo, a não ser ver o que Paulo ensinava a partir do relato de Epáfras, de Aristarco, de Arquipo e de Filemão. Então, como Paulo não tem relação com a igreja, ele tem capacidade de fazer um trabalho menos apostólico e mais doutrinário. Por quê? Porque não tem nada mais difícil na igreja do que lidar com problemas dentro da igreja. Ó, heresia na igreja, quantos pastores resolve? 1. Demônio na igreja, quantos homens? 1 pastor resolve. Ele ora a Deus. Tá. Agora, problemas de relacionamento na igreja? Você apaga um fogo aqui, outro fogo lá, apaga um fogo aqui. E por quê? Por que nós temos problema disso? Porque nós não somos mansos. Porque a gente sempre acha que a nossa vaidade foi arranhada demais. Irmão, se você acha que a sua vaidade foi arranhada porque alguém lhe olhou diferente, ou porque eu lhe falei coisas que você não quis ouvir, ou porque você tropeçou com a sua sandália lá no paralelepípedo da igreja, o que então dizer da vaidade de Deus? Tanto é que tem a doutrina, pastor Efigênio, de difícil compreensão chamada quinoses. Porque a Bíblia diz que Deus fez o quê? Se esvaziou. Do quê? Da sua glória. Para quê? Agora, esvaziar não é deixar de ser. Aí é outro assunto, vou nem entrar porque senão até mata a igreja. Esvaziar não é deixar de ser. Mas irmãos, é um Deus, olha, 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. A Bíblia diz que Deus mede a expansão do universo a palmos. O solzinho, estrelinha de quinta grandeza, convertendo 4 milhões de matérias orgânicas em energia solar por segundo, 158 milhões de quilômetros daqui, o poder do sol atinge a minha pele em 8 minutos. O teu Deus criou o sol e o teu Deus se plantou no ventre de uma virgem em Israel e teve que mamar no peito para não morrer de fome. Aí eu estou aqui brincando por causa de quê? Não sei. Você entende que às vezes os nossos problemas na igreja estão muito ligados à nossa imaturidade, a nossa incapacidade de aceitar aquilo que ele faz? E olha o que diz aqui o texto, pastor Efigênio, lá no Salmo 37, versículo 11, olha aqui, ó. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Levante a mão para receber. Eu estou profetizando com base na autoridade desta palavra, que Deus vai derramar bênçãos sem medidas para homens e mulheres que entendem a sua palavra, homens e mulheres mansos e cheios do poder do Espírito Santo de Deus na igreja. Coisa boa, pastor Efigênio, eu não sei se você já ordenhou, ordenhar é a linguagem de tirar leite, né? Rapaz, a bicha é mansa, aquela orelha é mansa, ela é até pinchada, ela até cheira. Agora tem umas ovelhas, meu Jesus, arrupiada, que você não pode nem encostar, não dá certo. Você vai lutar a vida inteira. E olha o que eu coloquei aqui, ó. Você precisa entender que a vitória que você necessita está na personalidade que você ainda não adquiriu. Eu vou repetir. A vitória que você necessita. Pastor Efigênio, sabe qual foi a minha vantagem? Eu casei com essa mulher minha aqui e eu entendi um pouco de casamento a partir de livros. Concorda comigo? Eu tinha lido. Pastor Efigênio, eu acho que eu li, por exemplo, Antão, Paulo Eremita, Macário, Palomão, Cisiões. Esses homens devem ter orado em 2 meses. O que eu, o senhor e esses obreiros não vamos orar na vida toda. Concorda ou sem corda? Então eu li para casar. Adiantou o quê? Quase nada. Que até hoje eu não entendo minha esposa. Não, agora,
Se eu que conheci, que lutei para conhecer, não entendo, coitado, e ela, então, para me entender? É outro problema também. Porque o casamento é esse tipo de universidade. E por que Deus faz isso? Porque Deus nos permite ficar nesse ambiente da dependência, para exatamente depender. Depender de ceder, depender de se adaptar, depender de se ajustar. Aí, nesse processo que eu tenho de depender, de me adaptar, é a mesma coisa dentro da igreja. Eu preciso aprender a lidar com cada crente aqui. E cada crente precisa aprender a lidar comigo. Vai ter hora que eu vou ferir vocês. E vai ter hora que vocês vão me ferir. Olha para mim, repita comigo. Relação de igreja é semelhante. Relação de casa. Tem dia que eu passo por você, você nem vai me cumprimentar. Aí se eu pensar que você não me cumprimentou porque você está estressado ou estressada, e aí daqui um dia eu passo por você, eu faço a mesma coisa contigo. De repente tem um problema na igreja. E por quê? Porque nós não compreendemos que a vitória que nós necessitamos está na personalidade que ainda não foi formada em nós. Por isso, quais são, meu Deus, pelo amor de Deus, quais são os frutos do Espírito Santo, irmão? Irmão, quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há? Porque não tem como ter crime. Meu Deus, se o árbitro é a paz, não tem guerra. Eu tenho que fazer uma cacada para você entender. Se o árbitro é a paz, não tem o quê, pastor Efigênio? Guerra. Porque quando o árbitro... Gente, meu Deus, é a Bíblia direito. Quando o árbitro chega, como é o nome do árbitro, pastor Efigênio? Pai. Então, o que ele está querendo dizer? Acabou o quê? Acabou a guerra. Aí o povo não entende. Ao tal casamento está um terror dentro de casa, porque não são cristãos autênticos. Eu tenho que falar. Está um terror na igreja, obreiro brigando, irmã brigando. Não é aqui, aqui todo mundo aqui pode bater aqui, o só tem asa para todo lado. Aí por quê? Porque as pessoas não entendem a Bíblia. Não entende o que... Agora, deixa eu dizer aqui, e você dá glória. A vitória que você vai receber é intrinsecamente ligada à personalidade que Deus vai plantar e gerar no teu coração pelo poder do Espírito Santo da palavra de Deus. Arrumei aqui, meu bem. Oh, glória! Diga graças a Deus. Essa é a terceira coisa. Jesus trata com o nosso senso de justiça. Repita comigo: bem-aventurados que têm fome e sede. 1, 2, 3. Bem-aventurados que têm fome e sede. Repita: fome e sede. Quando eu escrevi o livro As Peregrinações de Abraão, eu falei sobre uma fome no século XVIII na Inglaterra, onde as pessoas comiam ratos. Não tinham ratos na Inglaterra no século XVIII, século XIX. Porque a fome é capaz de fazer o homem barbáries. A própria Bíblia diz que nos dias de Jorão, filho de Acasias, filho de Acabe, filho de Orim, que pegou o governo de Tibni, filho de Ginate, oitavo século antes da era cristã, lá em Samaria, eles estavam comendo crianças por causa da fome. Uma cabeça de jumento, animal impuro, 600 ciclos de prata. Você tem uma ideia? Uma virgem em Israel era 50 ciclos de prata. O outeiro de Araúna comprado por Davi para estancar a fúria do anjo que matava a cidade, 50 ciclos de prata. Orim comprou o outeiro de Semler por 50 ciclos de prata. A cabeça do jumento valia propriedades. Por quê? Fome. Fome faz a pessoa fazer barbárie. Você não entende o texto, não? Vocês não entendem, vocês estudam comigo há muito tempo, me escutam toda terça-feira. Vocês não entendem que isso é uma antropologia. Deus está dizendo assim, com o mesmo ímpeto, Presley, que homens e mulheres atuam, trafegam e correm para suprimirem fome e sede, vocês devem fazer para serem justos e fiéis. Olha aqui, ó. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É Deus dizendo assim: olha, você tem fome de justiça, você tem fome de sede. E fome e sede são instrumentos usados por dramaturgos, por retóricos, por oradores, por pregadores, por poetas, por atores, para expressar as implicações mais atenuantes da biologia humana. É Deus dizer assim, do jeito que você tem fome. Que assim, eu, por exemplo, você está ouvindo, pastor? Irmão, diga amém. Eu não tenho fome, não tem como ter fome. Aqui. Não dá, irmão, não tem. Repita comigo. Fala, o pastor
Não tem fome. Tem vontade de comer. É diferente. É ou não é, pastor Figênio? Não, fala. Fala. Eu tive um pastor, Zezé conheceu ele. O Éder conheceu. Falava, irmão, fome teve 3 dias. O resto é vontade de comer. Ué. Isso é vontade de comer. Vontade de comer. Pastor Zé Domingos. O Isaac, por exemplo. Eu falo para ele, filho, nós dois podemos ficar 30 dias tranquilos sem comer. Tem armazém. A Mamília falou para mim, pastor, faz uma caminhada, não foi, Mamília, domingo? Tem armazém de sobra. Eu estou falando para você, é sério, irmão. Vocês têm que entender o seguinte, o que o texto está dizendo é uma linguagem tropológica, olha só. Feliz são os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser saciados. Aí você tem aqui o texto de Amós 8:11. Diga glória a Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus, diga graças a Deus. Jesus trata com o nosso nível de tolerância. Olha aqui, ó. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmão, a palavra misericórdia entre os judeus significava duas coisas. Duas. Perdão de injúrias e esmolas. Deu uma esmola, misericórdia. Perdoa uma injúria, misericórdia. É você favorecer a uma pessoa que não é digna de seu favor. No entanto, ela é composta de duas palavras. Você tem a expressão miserians, que é compassivo e cor, e a outra expressão é a expressão cordis, misericórdias, ou misericórdias no latim. Duas palavras, misericórdias, significa dor do coração. Mas a ideia de dor do coração aqui é aquela oportunidade que você tem de se colocar no lugar de quem sofre a dor. Não é fácil não, tá? Não é nem tão fácil que para que Deus soubesse o que era dor, Ele teve que vestir a minha natureza. Tanto é que a Bíblia diz em Colossenses que nele Cristo, habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Mas ele só pôde saber o que é uma dor de dente. Estou falando que Jesus tinha um dente cariado, não. Pra você entender, porque ele teve dente. Vocês entendem isso? Diga amém. Ele só pôde saber o que é fome e sede, porque ele sentiu fome e sede. Você ter o coração, a palavra misericórdia é dor do coração, não do seu, é do outro. Agora, na verdade, irmãos, o negócio hoje mudou, pastor Figênio. É até fácil você se pôr no lugar de quem sofre. É mais fácil do que você pôr no lugar de quem tem vitória. Porque chorar com os que choram, todos nós fazemos. O difícil é sorrir com quem se alegra. É muito difícil. Irmãos, eu posso falar, diga glória a Deus. Analisem vocês, tá? Olha, irmãos, analisem vocês. Analisem vocês. Eu me analiso todos os dias. Analise qual é o comportamento do seu coração quando você sabe que um indigesto ou uma indigesta seu ou sua recebeu a vitória que você ainda não recebeu. Analise isso. Analise quando você vê pessoas que estão do seu lado andando e você parado. Isso que tem que ser analisado. Qual é a reação que o meu coração... Eu faço uma análise diante de Deus muito severa sobre a minha vida. Se vocês me acompanham aqui, sabem. Eu faço essa análise todos os dias. Senhor, eu sou o seu servo. Eu sou cristão. Eu de fato te conheço. Eu conheço a sua presença. Eu experimento o seu amor. O seu amor é intrinsecamente ligado a mim e eu consigo expressar isso, porque perfeição nós não somos adeptos da perfeição cristã, ninguém vai atingir isso aqui na terra. Mas você se permitir ter sentimentos duvidosos em relação a uma pessoa porque tem a vitória, é muito complicado. Mas nesse caso aqui, é a capacidade de você sentir a dor do outro sem estar no meio desta dor. Mas não é mais difícil. Mais difícil do que chorar com quem chora é você se alegrar com os que se
alegram. Pelo contrário, está aqui: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12, capítulo 20. Você pode dizer glória a Deus? É mais duas aqui, eu não vou pregar, só vou ler. Jesus trata com verdades internas da nossa alma. Repita comigo, irmãos: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, aqui é perigoso. Aqui é perigoso, porque quem analisa a purificação da nossa alma é o Deus que nos enxerga por dentro. Porque eu posso dar um aqui de Maquiavel, que escreveu O Príncipe na Renascença, e maquiar o que eu sinto pelo estereótipo. Eu posso sorrir e estar te odiando. Só que Deus sabe quando as lágrimas ou os sorrisos estampam de fato aquilo que eu sinto. É muito complicado. E você viu aqui a palavra: o limpo de coração, ele verá a Deus. Será que pessoas que não têm um coração purificado pela glória de Cristo, será que eles são capazes de ver a Deus? Que tipo de palavra é essa? Essa palavra tem um sentido anagógico, escatológico? É uma apontação para o estado eterno? Será que existem pessoas que terão privilégios adicionais? O que a Bíblia diz é o seguinte: vai ver Deus quem é limpo de coração. E o que é alguém limpo de coração? É alguém cujas intenções para quaisquer assuntos são purificadas pelo poder do Evangelho de Jesus. E isso é tão perigoso, e às vezes é tão satânico em nós, que nós às vezes até julgamos o culto, julgamos alguma coisa na igreja, sem sabermos que estamos perdendo a oportunidade de vermos a Deus por causa da contaminação da nossa alma. Irmão, para de ser impuro. Para de ser impuro quando você olha para uma pessoa, tenta ser limpo. Eu procuro, isso é de mim, já de muito tempo, não enxergar a maldade nas pessoas. Isso é de mim. Eu procuro não enxergar a maldade nas pessoas. É o que eu recomendo que vocês façam. Ainda que vocês vejam o mal das pessoas diante de vocês, deixa essas coisas com Deus, porque só Deus tem poder de julgar aquilo que está dentro. Você pode dizer glória a Deus? Em último lugar, Jesus trata com as nossas revoltas pessoais. Repita comigo: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Engraçado que quem faz e promove a paz é filho de Deus, e quem faz a guerra é filho de quem? Então, você está entendendo como é que tem que ler a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia fazendo o diálogo tomista, Tomás de Aquino. Tem que colocar um ponto de cá, outro ponto de cá. Olha, se eu sou filho de Deus porque eu faço a paz, e quando eu faço a guerra, eu sou filho de quem? Não significa que você é filho do diabo, mas que as tuas ações são ações semelhantes a filhos de Satanás. Que eu vou te falar: ô bicho velho animado, ô cabra desembaraçada era Jó. Porque se fosse qualquer um de nós, tinha dado uma tijolada na cabeça da mulher dele. Mas ele não fez isso. Ele olhou para ela e disse: mulher, tu falas. Foi ou não foi? Tu falas o quê, pastor Figênio? Como? Ele não disse que ela é, não. Ele falou assim: o problema para tu ficou tão sério, ou perturbada. Se fosse eu ia dizer ou perturbada, que a palavra no hebraico lá, baru atavamut, é outra coisa. Baru atavamut, abençoa teu Deus e morre. Aí o João Ferreira, é porque o João pegou, desse, volta para cá. E eu estava falando de quê mesmo? Ele falou assim: o problema está tão sério para você, e ficou tão sério para nós, que você está emprestando a sua boca para dizer palavras de outra mulher, diga-se de passagem, doida, que não é você. Esse é o sentido. Não foi educado, Jair? Se fosse um de nós, dava uma tijolada na cabeça dela. Some da minha frente. E outra, a tradição diz que ele exalava odor a 1 quilômetro de distância. Lembra dos abutres do lado de Jó? Quem já leu isso na Bíblia, irmão? Diga amém. Na verdade, eu não vou nem fazer pesquisa, mas se eu bater aqui, se eu bater o martelo aqui, pastor Figênio, eu lhe dou aqui agora, valendo R$100, que não pode também, que é pecado, mas o OMS paga para mim, que 80% desse povo nunca leu o livro de Jó, que é um dos livros mais difíceis de ser lidos. Inclusive, eu treinei retórica lendo o livro de Jó em voz alta.
A maioria aqui leu, Charles, o livro de Jó, nas 2 primeiras páginas e as 2 finais. Porque o diálogo dos amigos é extremamente ruim de ler. Horrível de ler. Mas os abutres estavam do lado dele. Sabe por quê? A tradição judaica diz que ele ficou quanto tempo, pastor Efigênio, diante de Jó e não teve coragem de falar? 7 dias. Na verdade, alguns intérpretes judeus consideravam a possibilidade de que Jó estava morto. E ele não estava morto, mas era como se ele tivesse morto aos amigos. A dor era tão grande que você não consegue falar. Então, o problema foi tão grande que a mulher emprestou a voz para falar a palavra de uma doida. A palavra de uma doida. Então, você tem que prestar atenção nessa passagem. Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados de filhos de Deus. Você que é filho de Deus tem que carregar a paz de Deus no seu coração. Irmãos, como que o anjo... Eu falei isso aqui, não foi domingo, pastor Efigênio? Como que o anjo... A primeira coisa que eu falei domingo, o Aemos até falou comigo lá em casa. Quando o demônio saiu do homem, a primeira coisa que o homem alcançou foi o quê? Paz. Quando Paulo escreve as epístolas, a primeira palavra que ele usa? Paz. Quando ele encerra as epístolas, qual é a última palavra que ele usa? Paz. Quando o anjo aparece anunciando Emmanuel, Deus conosco, qual é a palavra que ele usa? Paz. É impossível vivermos numa igreja de guerra. Igreja não dá certo com guerra. Igreja vive o evangelho da paz, porque o seu Deus é o príncipe da paz e os seus filhos carregam esta paz dentro de si, porque eles são filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Para encerrarmos, viver em paz uns com os outros. Primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, 13. Capítulo 3 e versículo 15 de Colossenses: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Capítulo 2, versículo 13. 3. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Capítulo de número 2, versículo 22, 2 Timóteo: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus?